Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, finalmente a gente vai iniciar nossas aulas práticas, né? Espero que ocorra tudo bem nessas próximas 6 aulas. São 3 aulas comigo, né? Então, para que dou essa mesma disciplina para a turma da manhã, e 3 aulas então com a professora Camila, certo? Mas a gente vai se trocando para que tudo ocorra bem. Então, como que nós vamos começar? Hoje a gente vai trabalhar com 3 receitas, tá? 4 receitas, todas elas separadas, né? Nós vamos começar com a receita mais longa do dia, que é a receita do nosso fundo claro de frango, tá? Posteriormente, nós vamos fazer um fundo claro também de legumes, depois um coulis de molho de tomate, né? Que é um molho de tomate mais contemporâneo, e para finalizar, uma massa fresca para a gente servir junto com esse nosso coulis de tomate, tá? Então, essas 4 preparações hoje, elas também seguem uma regra de tempo. Por quê? Porque nós temos a preparação mais longa, que é a preparação do nosso fundo de frango. Então é por ela que a gente vai começar e que vocês também devem começar, porque ela vai ficar aí 3 horas, né, no fogão. Enquanto ela cozinha, enquanto esse fundo apura no fogão, vocês conseguem organizar toda a mise en place dos outros insumos, né, das outras receitas também, certo? Pessoal, então dando início à nossa receita, primeira coisa, como sempre em toda receita, a preparação da mise en place, né? É uma mise en place simples de preparar, basicamente são 3 itens, né? 4 itens, sendo que um deles é dividido em 3 insumos, né? O primeiro é o quê? O primeiro é o nosso mirepoix, né? Lembrem-se que é o quê? No ambiente de cozinha diário, né? Realmente numa cozinha profissional, normalmente a gente vai usar para fazer fundos, principalmente esses fundos mais básicos, como um fundo de legumes, claro, um fundo de frango, sempre as aparas, né? As sobras do cotidiano do dia a dia da cozinha. É claro que aqui eu usei cenouras, e vocês vão utilizar também cenouras e salsão basicamente inteiros, mas é só sempre uma dica para vocês. Então, basicamente, nunca vai importar realmente que tipo de corte esse nosso mirepoix vai ter. O que vai importar é que eles sejam um pouco similar, né? Então vejam que eu cortei a cenoura e cortei a cebola, eles são um pouco similar, mas não precisa ser igual ou perfeito, certo? E outra dica também é que vocês não precisam descascar a cenoura, né? A gente pode utilizar essa cenoura totalmente, né, in natura. Lembrando que o que, né? Vou fazer um corte da cenoura, tiro a basezinha dela. Essa basezinha eu posso, inclusive, depois picotar ela, recortar ela para utilizar um pouco, né? E sempre o que? Técnica de corte, né? Mão, aquela mãozinha de pinça aqui, né? Mãozinha de aranha, segurando a faca sempre bem afiada. A faca faz o movimento de gangorra, sempre, né? Sempre o movimento de gangorra para cortar a minha cenoura. Então, jogo para o lado, certo? E continuo fazendo o movimento. Lembre-se, né? A unha sempre é a proteção aqui do teu corte e é o que vai delimitar o corte, né? O dedo mais para trás é o corte mais grosso. O dedo mais para frente é um corte bem mais fino, né? E é claro que a faca afiada sempre vai ajudar o corte de vocês, né? Então isso para a preparação do nosso mirepoix. Qual o outro ingrediente que a gente vai usar da nossa mise en place? O clássico, né? Bouquet garni e sachê d'épices. Esse eu já combinei com vocês, que é o que? Nós nunca vamos falar, né, os ingredientes que tem nele. Então, no nosso receituário sempre está lá, bouquet garni e sachê d'épices. Por quê? Esse vai ser o método que a gente sempre vai utilizar para vocês lembrarem o que vai dentro de cada item. Professor, esqueci o que é um bouquet garni, esqueci o que é um sachê d'épices. Vai lá no nosso material, busca o que é um sachê d'épices, busca o que é um bouquet garni, ou ainda melhor, vai lá naquele primeiro vídeo que eu gravei ainda lá em casa para vocês, sobre fundo escuro, que lá eu explico bastante, né, e realmente o que é cada um. Perfeito? Gente, por último então, né, o nosso último ingrediente, nosso fundo claro de frango, obviamente é frango. Igualmente, como é com o mirepoix, num ambiente clássico de cozinha, a gente sempre vai utilizar o quê? As aparas, as sobras de frango, né? Com exceções do quê? Com exceções das vísceras. Então, coração, fígado, moela, né? Esses são itens que a gente nunca vai utilizar para fazer fundo. Lembra a questão de prova, né? Amarga, né? O fundo sempre vai amargar, sendo ele bovino, sendo ele de frango, qualquer item sempre vai amargar o fundo de vocês se vocês usarem vísceras. Então, aqui a gente está usando asinhas de frango, né? A gente poderia, claro, usar uma carcaça de frango, um osso de coxa, um osso de sobrecoxa. A gente poderia usar praticamente todas as partes
do frango. Aqui nós vamos usar a asinha, né, que é bem mais fácil. Então, qual é o primeiro procedimento aqui então? Mise en place preparada, mie repois, sachê de pis, bouquet garni e o frango. Como é um fundo claro, nós não vamos aqui fazer reação de Maillard, não vai no forno e nem na panela. Nós vamos o que? Nós vamos escaldar, nós vamos branquear essas nossas asinhas de frango. Pessoal, então, como nós vamos proceder agora, tá? Naquele momento que você está preparando a tua mise en place, você já pode deixar também, né, 2 panelas de água, né, fervendo já no seu fogão. Ou, você não tem espaço, teu fogão em casa é pequeno, deixa uma panela de água, depois faz esse procedimento e vai fazer o segundo conforme eu vou fazer aqui agora. Por quê? Nós vamos escaldar essa nossa asinha de frango 2 vezes. Primeiro, para ter a certeza que houve a coagulação completa dessa asinha de frango, tá? E segundo, para que a gente também tenha a certeza de que todos os resíduos, né, indesejáveis realmente eles saíram nesse processo aqui de fervura, tá? Então não vai ter, lembra? É fundo, não vai tempero, não vai sal, não coloca nada. Basicamente as asinhas de frango ou a carcaça de frango e água quente, tá? Então basicamente a gente vai vir aqui. Pode ser com a mão mesmo aqui, para cuidado para não se queimar, né? Então não vai derramar tudo de uma vez só e vai pegar aí uma queimadura, certo? Então a gente vai basicamente colocar todas as asinhas de frango aqui e depois, daqui uns 2, 3 minutos, a gente retira. Então pessoal, depois de colocar todas nossas asinhas de frango aqui, a gente vai aguardar mais ou menos aí uns 2 a 3 minutos ou até... Obviamente, né, quando vocês colocarem a asinha aqui, a temperatura da água vai descer, a gente espera voltar a fervura, não precisa mexer, não precisa nada. Vejam aqui, né, quando começa a coagular, né, como realmente a gente estivesse cozinhando o frango, o importante é que a gente não consiga mais, né, visualizar nenhum ponto realmente de sangue aqui, né. Sangue é outro elemento que pode, no caso do ferro, né, ele pode amargar o nosso fundo, certo? Então, o ideal é que realmente a gente não veja mais nenhum ponto realmente de sangue. Mais ou menos uns 2 a 3 minutos, vai depender muito do teu fogão. Lembra aquela conversa que a gente teve em aula, né? Existe sempre estimativas, 2, 3 minutos, 4. Mas na realidade o que quem vai comandar mesmo é a tua percepção para os alimentos, né? Então eu posso falar para vocês que vai ficar 3 minutos, mas provavelmente no fogão de vocês, que não é um fogão industrial, vai ficar 4, vai ficar 5, certo? Pessoal, então a gente já está aqui há mais ou menos 3, 4 minutos, tá? Começou a levantar a fervura novamente. Vejam só aqui a asinha, né? Você começa a ver que ela já está praticamente toda cozida, toda coagulada. Olha só quanto resíduo, né, em cima da água. São esses resíduos que a gente não quer no nosso fundo. Então o que a gente vai fazer agora? Basicamente a gente pode desligar o fogo e a gente vai, né, colocar com a ajuda de um escorredor, com a ajuda de escorredor de macarrão, escorredor de arroz, o que você tiver em casa, sem problema, tá? A gente vai passar essas asinhas aqui para esse escorredor e vamos fazer o segundo procedimento, que já está lá, a outra panela lá na ponta do nosso fogão. No teu caso, se não estava com a outra panela, faz o quê? Coloca todas as asinhas aqui, retira essa panela, lava ela, volta levanta a fervura de novo e coloca as asinhas de novo. Aqui, como a gente tem essa facilidade, eu já tinha deixado outra panela em fervura já esperando essas asinhas. Então eu vou retirar todas as asinhas daqui e vai mais 2 minutinhos para aquela panela ali. Vamos lá? Pessoal, vamos então para a nossa segunda fervura aqui, né? Vamos escaldar nossas asinhas pela segunda vez. Então, água limpa, descartamos aquela água, começamos de novo. Né? Água fervendo, as asinhas lá no escorredor, certo? Olhem aqui, a gente vai poder ver que tem asinha ainda que não está muito bem coagulada, né? Quando agora que elas repousaram, o sangue a gente começa a ver que o sangue começa a sair um pouquinho, então falta ainda algum tempo de fervura, certo? Mais 2, 3 minutinhos aqui e vai estar pronto para que a gente possa usar. Lembrando, diferença, né? Se nós estivéssemos fazendo um fundo escuro, um escuro de frango, ao invés de escaldar essas asinhas, nós teríamos ou selado muito bem elas ou levado ao forno em alta temperatura, realmente, para a gente daí caramelizar, né, extrair toda a reação de Maillard dessas asinhas de frango. Tá? Então aqui, como é um fundo branco,
escaldamos ela mais 3 minutos para daí sim agora a gente começar a fazer o nosso fundo. Então depois de 4 minutos aqui a 5 minutos cozinhando, né? Tipo, já basicamente bem escaldadas as nossas asinhas. Tem dúvida? Não sabe se já está no ponto? Pega ela, leva em cima de uma tábua, passa uma faca em cima, ou né, abre com um garfo, com qualquer instrumento, vê se você ainda encontrar algum ponto coagulado, algum ponto não coagulado na realidade, né, algum ponto de sangue ainda, que seja no osso ou na carne, volta, deixa mais um minuto, né, e faz o teste de novo. Tá? Aqui então eu já tenho certeza que todas já estão bem coaguladas. Né? O que eu faço agora? Mesma coisa, né? Retiro todas elas aqui no meu escorredor. Vou retirando, descarto essa água e aí sim nós vamos iniciar a produção do nosso fundo claro de frango. Pessoal, então finalmente, depois da gente escaldar as nossas asinhas de frango ou nossas carcaças por 2 vezes em 2 águas diferentes, a gente vai começar a produção do nosso fundo claro de frango. Primeiro procedimento então é as nossas asinhas, né? Já devidamente escaldadas e limpas. Segundo procedimento é o que? Água fria. Lembre-se, fundo sempre com partida fria. E o segundo, não se tampa e nunca se ferve também. Então, a partir de agora, né, são 3 horas de cocção, onde nós devemos tomar cuidado para que essas asinhas de frango realmente essa água ela nunca entre em fervura. Como que a gente vai controlar essa fervura dessa nossa água? Lembrem, sempre em simmer, né? Que é aquela temperatura de 80, no máximo 90 graus. 90 às vezes já fica difícil você conseguir retornar. Como que a gente vai fazer esse procedimento aqui agora, tá? 2 coisas que vocês têm que saber. Primeiro, sempre uma água fria ou temperatura ambiente ao lado da panela de vocês, porque se vocês vão ver que vai levantar a fervura, vai ali e acrescenta um pouquinho de água. Diminui o fogo, desliga esse fogo um pouquinho, volta a ligar de novo, sempre cuidando. Segundo aquela técnica que eu já ensinei para vocês lá naquele outro vídeo, né? Tá em casa, pega a grade do fogão, né? Começa a empilhar, coloca uma grade do fogão em cima da outra, né? Não se preocupa, não cai, vê lá como eu expliquei no vídeo e coloca a panela mais afastada da chama do fogão. Aí você consegue controlar melhor ainda. Tem termômetro em casa? Melhor ainda para controlar a temperatura. Vai sempre verificando ali se a temperatura está entre 80 e 85 graus, é o ideal. Né? E lembra, não tampa, porque se tampar vai levantar fervura. Aqui então já coloquei 2 litros, vou colocar mais 3 de água fria. O fogo já está ligado, já deixei em fogo baixo. Desde o início pode começar com fogo baixo. E agora, vamos entrar com o mirepoix, com sachê de épices? Não. Lembre-se que o quê? O mirepoix sempre entra nas últimas 2 horas de cocção. Então, se são 3 horas, daqui 1 hora nosso mirepoix vai entrar. E o sachê de épices e pulque garni sempre na última hora de cocção. Então, daqui a 2 horas, eles vão entrar aqui para realmente o nosso fundo. Se não, por quê? Se não pode amargar. Né? Senão pode começar a soltar partículas, né, da cenoura, da cebola, das ervas que tem no bouquet garni, por exemplo. Tá? Então só no horário que vocês já aprenderam ali nas aulas. Pessoal, voltando aqui ao nosso fundo de frango, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai espumar esse nosso fundo de frango. Pode ser espumar, pode ser espumar também, né? Mas a palavra certa é espumar, né? Hoje a gente aceita, tem literatura já aceitando tanto a espumadeira em vez de espumadeira também, certo? Então, com a ajuda aí de uma espumadeira ou uma escumadeira, tá? E um bowl com água, né? Para sempre limpar essa nossa espumadeira, a gente vai fazer o quê? A gente vem na superfície aqui, a gente já vê que tem essas espumas em cima, né? A gente vai puxando elas, passa na água, limpa, né? Por quê? Porque aqui tem gordura, né? Quando a gordura entra em contato com a água em temperatura ambiente, ela fica aqui na água, ela não volta. Porque a função da gente estar escumando aqui é tanto retirar as sujidades que tem nesse nosso fundo, quanto também já começar a desengordurar um pouco ele, né? Como a gente passou ele por 2 fervuras, escaldou ele 2 vezes, esse já vai ser um frango, né, um fundo que vai ter pouca sujidade, né? Ele vai ter realmente um pouco mais de gordura, já que a gente também está usando a pele aqui das asinhas, né?
Pessoal, faz aqui então 15 minutos que o nosso fundo de legumes está aqui, né, sem levantar fervura, com todos os itens aqui dentro. Vejam que a gente já tem bastante espuma em cima dele. O que a gente tem que fazer aqui também, mesmo procedimento lá do fundo de frango, né? Vamos escumar. Então, bol com água gelada sempre ao seu lado, vem retirando as espumas, as sujidades. Aqui é claro que não tem gordura, né? Só vai ter essas sujidades dos legumes aqui, que isso aqui basicamente é acidez, principalmente da cebola que está subindo, tá? Então a gente vai retirando tudo, né? Sempre com delicadeza. Se vir um pouquinho de legumes também junto, não tem problema. Qualquer coisa depois você devolve. Vem retirando até você limpar tudo e ficar bem translúcido esse nosso fundo aqui. Pessoal, então aqui continuando as etapas do nosso fundo de claro de frango, né? Continuamos esfumando esse fundo quando necessário, lembrando, não pode mexer, certo? Vai esfumando só pela superfície. E agora chegou a hora da gente adicionar, né? Uma hora depois, a hora da gente adicionar o nosso mirepoix, que a gente já tinha deixado ele separado lá no início, né? Então, vamos colocar aqui nosso mirepoix. Precisa mexer? Não, só coloca nosso mirepoix por cima e ele mesmo vai se adaptar aqui na panela, tá? Sobrou o que ainda? Sobrou o nosso sachê de épices e nosso bouquet garni. Esses aqui só daqui a 1 hora que a gente vai colocar. Pessoal, então na última hora de cocção aqui do nosso fundo de frango, né? O que nós vamos fazer aqui? Então a gente vai agora adicionar o nosso bouquet garni e nosso sachê de épices. Lembrando, não mexe, só espuma quando necessário. Pessoal, chegamos ao final também da preparação do nosso fundo claro de frango, né? Olhem para aqui, o mesmo procedimento do outro, né? Sintam o aroma dele também, né? Observem que é um fundo, né, translúcido, claro, brilhante, só que aqui tem um porém, né? Aqui nós temos gordura do próprio frango, então aqui não basta só nós coarmos, né? Além de coar, aqui a gente também tem que resfriar e desengordurar, certo? Então aqui ainda faltam 2 procedimentos. Agora a gente vai coar todo esse fundo que tem aqui, mesmo procedimento, remove o sachê de épices, remove o bouquet garni e vai pegando aos poucos e colocando esse fundo em outro recipiente. Aí a gente vai levar isso para a geladeira, né, e vai remover toda a gordura superficial que vai se acumular em cima. Pessoal, vamos aqui então finalizar o nosso fundo claro de frango, né, com a nossa última etapa. Ele foi à geladeira, ele resfriou, né, então como resfriou a gente tem aqui como resultado na superfície a gordura. Então a gente vem delicadamente com a escumadeira, bol com água do outro lado, limpa a escumadeira, vem retirando de novo. Veja que é uma camada bem fina, novamente, e vai fazendo esse procedimento até que você retire pelo menos 90% ou a totalidade de preferência dessa gordura do nosso fundo. Depois disso, então, você vai armazenar em potes, em sacos, pode congelar ou pode já dar uma olhadinha nas receitas que a gente vai ter nas próximas aulas, onde vocês vão estar ocupando eles tanto para o biscuit de camarão, para o creme de cebola, para várias outras receitas que a gente vai ocupar agora nas próximas filmagens. Pessoal, vamos então para a nossa segunda preparação do dia, tá? Enquanto o nosso fundo claro de frango está lá cozinhando, 3 horas, né? Lembrem que eu falei para vocês, né? Na cozinha a gente tem que aprender a trabalhar com o tempo e com o relógio, né? Então não dá para a gente sempre esperar uma preparação terminar para a gente começar a fazer outra, né? No dia, quando vocês forem se organizar, vai ser mais ou menos isso. Faz o fundo de frango primeiro, deixa ele cozinhando, enquanto ele está cozinhando vocês vêm e começam a mise en place do próximo passo. Qual que é o nosso próximo passo agora? Fazer um fundo claro também de legumes, né? Lembrando que esses fundos de frango, esses fundos de legumes, nós vamos usar nas preparações, né? Já na próxima filmagem a gente já vai fazer algumas sopas, alguns outros caldos com eles, certo? Então nas próximas receitas a gente vai estar usando já esses fundos, certo? Então aqui a gente vai fazer o fundo mais clássico e mais básico aí, obviamente da cozinha francesa e agora também da cozinha mundial, né? Que é o nosso fundo de legumes, tá? O que a gente vai usar? Basicamente o nosso mirepoix, né? Nós temos aqui nosso salsão, nossa cenoura
e nossa cebola, né? Dando o exemplo de novo, lembrando que eu falei do corte, né? O corte ele não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser similar um ao outro, né? Como que eu cortei essa cebola, né? Essa cebola basicamente sem padrão nenhum para corte. Basicamente eu retiro a parte da raiz dela, né? Para desperdiçar o mínimo possível. Tenho aqui minha cebola, faço 2 cortes verticais, viro minha cebola e faço 2 cortes novamente verticais, certo? Tenho aqui minha cebola, vai ali, né? Repetindo aqui então, olha só, retiro aqui a raiz, né? Viro minha cebola aqui, tá? Lembrem-se, né? Sempre a mão de aranha aqui, né? O que conduz o meu corte, né? Faço 2 cortes, volto de novo, seguro, ó, dedinho e o dedão lá embaixo, segurando, e os outros 3 dedos é o que delimitam o meu corte, né? Quero fazer um corte mais fino? Faço aqui. Quero fazer um corte mais grosso? Recuo meus dedos e faço aqui, certo? Então tá aqui nossas aparas de cebola para a gente usar no nosso fundo de legumes. Aqui também o nosso bouquet garni e nosso sachê de épices, né? Igualzinho o último que a gente fez. Tá? O que a gente vai fazer agora? Não precisa escaldar, não precisa refogar, não vai óleo, não vai azeite, né? Porque é um fundo claro. Basicamente a gente precisa da quantidade de água fria, né? E do mirepoix. Poderia aqui acrescentar outros legumes? Poderia, mas lembra que eu falei para vocês, nós sempre aprendemos pelo clássico, né? Porque o clássico ele já vem se repetindo aí há mais de 200 anos, né? Então é realmente aquele que a gente sabe que está certo. Daí, depois que vocês dominarem muito bem o clássico, aí sim vocês começam a se aperfeiçoar e se aventurar em colocar outros itens nos fundos de vocês. Então aqui vamos iniciar nosso fundo de legumes. Como eu falei para vocês, a gente não precisa saltear, não precisa ir ao forno, não precisa dourar nada. Basicamente nossa água fria, sempre partida fria. Vão aqui nosso mirepoix. Caiu um aqui. Vai aqui nossa cenoura, nosso salsão. E como aqui nós só vamos cozinhar durante 40 minutos a 1 hora, tá? Já pode também nosso bouquet garni e nosso sachê de épices desde o... Opa, ao contrário, né? Nosso sachê de épices e nosso bouquet garni desde o início, né? Então a gente já mergulha eles aqui. Lembrando, né? Se vocês estão trabalhando de novo num ambiente de cozinha onde se faz grandes panelões de fundos, né? O ideal é sempre que o teu bouquet garni ou o teu sachê de épices fiquem amarrados na alça da panela, né? Então a gente poderia pegar um barbante e amarrar eles na alça da panela para que depois fique mais fácil de se retirar, né? Para que realmente a gente não perca ele aqui no meio desse líquido. Como aqui é pouca quantidade, são apenas 4 litros, né? E é fácil de a gente localizar ele, a gente pode deixar eles soltos aqui. O que a gente vai fazer agora? Fogo baixo, 1 hora de cocção, no máximo daqui a 15, 20 minutos a gente vai escumar, né, esse fundo. Tá? Pessoal, então vamos finalizar o nosso fundo de legumes, né? Lembrando algumas características básicas de um bom fundo, né? Um bom fundo, primeiramente, ele tem que ser aromático, né? Então, cheguem, né, em cima da panela de vocês e sintam realmente se tem perfume, se vocês estão sentindo o aroma tanto do mirepoix quanto das especiarias que vocês colocaram aqui, né? Então, um bom fundo ele é aromático. Segunda característica, né, de um bom fundo é que ele é o quê? Ele é límpido e translúcido. Então, a gente pode ver aqui no fundo, né, que a gente consegue enxergar basicamente o fundo da panela, né? A gente consegue, não identifica nenhum ponto de sujidade no nosso fundo. Claro que isso vai ficar mais aparente ainda quando a gente coar esse fundo. O que a gente faz agora? A gente vem sempre com cuidado, que lembra que fundo não pode ficar mexendo, né? A gente retira então o nosso bouquet garni, a gente retira nosso sachê de épices, né? E viramos toda a panela? Não, né? Tiramos com calma, certo? A gente vem aqui e a gente começa, né, com o auxílio de uma peneira, de um chinois, né, o item que você tiver na sua casa, a gente vem aqui e começa a retirar, né, um pouco de cada vez. Retirando todos esse líquido aqui, depois vocês ainda podem reparar realmente se ele está bem limpo ou não, né? Pessoal, finalizando então o nosso fundo de legumes, lembrando, fundo de legumes não precisa desengordurar, né? Não foi gordura, não foi nada, no caso fundo de legumes claro, né? Fundo de legumes escuro a gente teria que desengordurar. Só para vocês terem uma experiência, então, como realmente ele é bem claro, bem translúcido, vejam aqui, né? Como ele não é opaco, lembrem, né?
fundo não pode ser opaco, tem que ter brilho, né? Tem que ser translúcido e tem que ser límpido, né? Então tá aqui, não vai sal, lembrem, professor, vai sal, vai pimenta do reino, vai tempero, vai páprica, não, aqui por enquanto não vai nada, né? Porque a gente está trabalhando com bases, com fundos, certo? Quando a gente começar a usar esses fundos para alguma receita, aí sim, lá no final das receitas, a gente vai colocar sal, vai colocar outros temperos para realçar mais ainda o sabor aqui desse nosso fundo de legumes. Daqui, o que vocês vão fazer? Vão colocar em potes, em sacos, né? De preferência em potes, e vão congelar. Congelem aí de litro em litro, de preferência, para que vocês consigam usar nas próximas receitas. Vamos lá? Pessoal, então os nossos 2 fundos estão lá no fogão. A gente aproveita esse tempo, né? Esse tempo de 1 hora de cocção no fundo de legumes e 3 horas de cocção no fundo de frango para iniciar nossas outras receitas, né? Então essas 2 receitas de hoje são o quê? São um coulis, né? Um molho de tomate, um coulis de tomate, que é um molho mais rápido e mais contemporâneo, né? É claro que ele vai ter um pouquinho mais de acidez por essa velocidade que a gente vai cozinhar ele, certo? Mas ele serve aqui também para que vocês aprendam a fazer a técnica do tomate concassê. Esse é o mais importante dessa receita, vocês aprenderem a fazer o tomate concassê. E a nossa última receita, né, vai ser uma massa fresca, que é onde a gente vai juntar esse coulis de tomate, né, e essa massa fresca para preparar um prato mais básico aí, né, com massa, né? O que a gente vai fazer aqui agora então? Nossa mise en place, como sempre, separadinha, né? Nosso tomate, cebola, né? Azeite de oliva, tomilho, alho, vinho, toda a mise en place que está lá no receituário para vocês separada. Por onde vocês começam? Começam fazendo tomate concassê. Por quê? Porque no receituário de vocês eu simplesmente coloquei 750 gramas de tomate concassê, tá? E lá eu só coloquei ver o vídeo do professor, ou seja, vocês têm que assistir o vídeo primeiro, né, para daí aprender a fazer o tomate concassê. Não tem descrito no receituário como vocês vão fazer o tomate concassê. Tem dúvida? Viu o vídeo e ainda ficou com alguma dúvida? Vai lá no nosso material, que também tem fotos bem explicadinho de como é para fazer. Então, como que a gente vai fazer nosso tomate concassê? Basicamente, pegamos o tomate, tá? Quem tiver faca de tornear, quem tiver faca de legumes, pode utilizar, é melhor, tá? Bem afiada. Para tomate concassê, a faca sempre tem que estar bem afiada. Professor, só tenho faca do chefe. Pode fazer com faca do chefe, não tem problema. Ah, quero fazer com uma faquinha pequena. Não tem problema, dá para fazer. O ideal é faca do chefe ou faca de legumes, certo? Primeira coisa, retiro, né? Aqui, ó, retiro a ponta, né? Que era a ligação desse nosso tomate com a planta, né? Retirei, deixa aqui do lado. Pode colocar um bolzinho aqui também para você colocar os teus, o que na realidade, né? As tuas sobras. Depois faz o que? Corte em cruz, sem afundar muito, tá? Cuidado, se a faca estiver muito afiada, ela vai, só o peso da faca vai afundar, tá? Então faço cortes em cruz, né? Sempre interligando lá embaixo no tomate. Ó, venho aqui, sem afundar muito, só superficial na pele, faço o corte. Tá pronto o meu tomate concassê? Não, né? Falta ir para fervura, depois água fria. Vamos fazer mais um aqui só para tirar todas as dúvidas, né? A gente vem aqui, fazer um pouquinho mais rápido esse, né? Tira a parte superior do nosso tomate, essa parte a gente descarta, né? Pego o meu tomate e faço um X, né? Faço um X, eu posso inclusive, ó, já ir de uma ponta a outra, né? De novo, vem aqui. Eu vou produzir o quê? 4 pétalas de tomate posteriormente. Tá feito. Faz isso em todos os tomates. Depois a gente vai levar a fervura, vai colocar em água gelada, vai tirar a pele, tirar a semente e cortar. Lembrando, a receita não é 750 gramas de tomate, são 750 gramas de tomate concassê. Tomate descascado, sem pele, sem semente e cortado em cubos. Ou seja, depois de tudo pronto, vocês têm que pesar o tomate para ver se vocês têm 750 gramas de tomate concassê. Pessoal, seguindo a preparação da nossa mise en place, então, com o nosso coulis de tomate, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, né, cortar a cebola em brunoise. Né? Aqui eu vou fazer um passo a passo bem devagar, né? Porque eu sei que alguns de vocês ainda não tiveram a oportunidade, né, de praticar um pouco de cortes.
Recomendo, né, que sempre quando vocês receberem esses insumos que vocês vão retirar aqui na instituição, comecem a praticar também, né, alguns cortes que vocês já vivenciaram no semestre passado ou até mesmo nesse semestre. Tá? Aqui nós vamos fazer então uma cebola brunoise. Já tirei a pontinha da nossa cebola, agora venho aqui e divido ela em dois, certo? Não é assim, tá? É pela raiz aqui em cima. Não vou tirar a minha raiz, tá? Porque é a minha raiz que vai segurar essa minha cebola. Diferente de outros cortes, brunoise, eu não retiro minha raiz. Então eu venho aqui e retiro a casca da minha cebola. Ó, puxo com a faca, você pode fazer com uma faca menor de legumes, não tem problema, tá? Retiro a casca da minha cebola. Lembrando, faca sempre bem afiada, né? Principalmente para não chorar. Faca sem fio, normalmente é o que faz realmente a gente chorar, né? Quando corta a cebola. Aqui, vou tirar mais um pouquinho da casca. Tem aqui, indiferente da faca. Não tem essa, tem a faca do chefe, pode ser faca do chefe também, não tem problema, tá? Como que vocês vão fazer aqui? Então a cebola virada nessa posição para vocês aqui, tá? A mão, formato de aranha, né? Então o dedinho e o dedão lá embaixo, olha aqui, né? Meu dedão e meu dedinho lá embaixo. Os outros 3 dedos na parte superior aqui, ó, curvados, né? Então, como eu faço aqui, se eu quisesse fazer um julienne ou um MNC aqui de cebola, eu cortaria essa cebola assim. Como aqui no caso é um brunoise, o que eu vou fazer primeiro? Eu posiciono a minha cebola, deixei ela aqui, eu seguro ela e faço um corte aqui, ó, até a metade da cebola, mais ou menos. E faço depois outro corte aqui. A faca bem afiada, ela só vai deslizar. Então, fiz 2 cortes. O que eu faço agora? Eu venho aqui e vou seguir até, pode ver que o próprio legume, ele me diz aonde eu vou fazer o corte, né? Então eu continuo aqui, ó. Último cortezinho aqui, segura bem com o dedo, deu. E agora, de novo, mão de aranha, seguro, delimito o corte com o meu dedo, os meus dedos em cima. Vou até a base da cebola. Essa partezinha aqui, a gente pode tanto, se eu quero cortes perfeitos, eu ignoro ela, mas eu posso também vir aqui fazer o mesmo procedimento, ó. Faço um cortezinho aqui, venho e aproveito quase que 100% da minha cebola. Essa partezinha aqui a gente pode inclusive retirar a raiz e colocar lá no nosso fundo de legumes, tá? Vamos fazer o procedimento de novo, agora um pouquinho mais rápido. 2 cortes, pode mudar, se for uma cebola pequena pode ser só 1, se for uma cebola grande pode ser 3, né? Pode fazer um mais em cima se você quiser, não tem problema, né? Vem aqui. Vejam a importância de deixar a raiz na cebola, né, porque é essa raiz que segura a minha cebola, não deixa ela soltar, certo? E agora, venho aqui. Vejam como é meu dedo, ó. Se eu coloco um pouco mais para trás, eu vou fazer um corte maior. Se eu coloco mais para frente, meu corte sai extremamente fino. Está pronta nossa cebola brunoise aí para o nosso coulis de tomate. Pessoal, dando sequência ao nosso tomate concassê, então cortamos todos eles em cruz, certo? Água fervendo, vamos colocar aqui, lembrando, né? É 30 segundos a 1 minuto no máximo, né? Mas 30 segundos é o ideal. Aqui, como a gente vai colocar os 8 tomates que a gente aqui de uma vez só, pode ser uns 45, 50, porque a temperatura da água vai baixar quase que instantaneamente, né? Mas se fosse de maneira individual, 30 segundos já era o suficiente. Coloquei meu tomate aqui. Aumento o fogo nesse momento para não perder a temperatura da água. Sempre
ao teu lado já água com gelo, água gelada, né? Para a gente interromper o cozimento desse nosso tomate. Vejam que ele já começa a soltar a pele, né? Não precisa mexer, pode deixar o teu tomate ali, mas o importante é o que? Já fica com as ferramentas em mãos, né? Escumadeira e o bol com gelo ou com água, né? Então, pessoal, a gente retira depois dos 45 segundos, né? E vamos interromper o cozimento desse tomate. Água bem gelada ou com gelo de preferência, tá? Para interromper esse cozimento. Nesse caso aqui eu tenho esse bol com água gelada e tenho outro bol já, que eu vou pegar ele aqui agora. Tá? Já tenho outro bol aqui, porque essa água aqui quase que instantaneamente ela perde temperatura, ela vai esquentar por causa do tomate. Então eu já pego esse meu tomate e passo para outra água gelada. Se você estiver trabalhando com água com gelo, não precisa fazer isso. Como eu estou trabalhando só com água gelada, tá? Aí ela está mais ou menos uma temperatura aí de uns 4 a 5 graus, aí eu faço esse procedimento para realmente ter certeza que eu vou interromper o meu cozimento. Agora, a partir daqui, o que a gente faz? Vamos descascar esses tomates. Pessoal, então com os nossos tomates já resfriados, né? Vamos descascar, vamos tirar a casca deles. Veja que eu consigo tirar com facilidade, até sem faca, sem auxílio de nenhum instrumento. Mas eu posso vir também com a minha faca e puxar a ponta das pétalas aqui, né? Puxo aqui, levo meu tomate aqui no canto, venho com outro tomate. Ó, esse aqui já estava um pouco mais firme, né? Se o tomate estiver muito maduro, tá? Tome cuidado, pode deixar menos tempo lá na água quente, tá? Se ele estiver muito maduro, ele vai soltar com mais facilidade a casca, certo? Então vem aqui, sempre, o ideal é sempre dar a pontinha para cima, puxa ele, não afunda a faca, não tem necessidade, tá? Puxou, vem praticamente a casca inteira, né? Vai fazer isso em todos os tomates. Depois a gente vai então seguindo a mesma risca, né? A mesma ordem que a gente antes marcou o tomate, a gente de novo vai cortar ele em 4, né? Vai dividir ele em cruz, né? Então corta aqui. Agora lembrem, tomate concassê sem pele, sem semente, vamos retirar, né, as sementes dos nossos tomates, tá? Retira toda a semente. Apoia com o dedo, vem aqui, corta por baixo, vai ficar só com a pétala realmente do tomate. Sobrou um pouquinho de semente? Traz a pétala do tomate aqui, vem com a faca, dá uma raspadinha de novo, para ter certeza que retirou toda a semente. Então, cortou o tomate aqui. Poderíamos aproveitar essas aparas aqui para outros tipos de molho? Sim. Para esse aqui que vai tomate concassê, nós não vamos aproveitar, tá? Então, fiz as 4 pétalas, fiz as pétalas de todos os tomates. O que eu faço agora, eu corto em cubos, tá? Então, primeiro eu corto meu tomate nessa posição, né? Julienne, viro ele, de novo, mesma técnica das mãos, e agora corto meu tomate em cubos. Está pronto o nosso tomate concassê. De novo aqui. Vamos fazer isso com todos os tomates e lá no final a gente vai pesar para ver se a gente tem 750 gramas de tomate concassê para fazer o nosso coulis de tomate. Pessoal, dando continuidade então ao nosso coulis de tomate, tá? Nosso tomate concassê já pronto, já produzido e pesado, certo? Nossa mise en place já construída, né? Desde o início a gente começou a conversar. Agora a gente então vai às vias de fato. Então, como sempre, né? Frigideira bem quente, né? Aquela frigideira onde você coloca a tua mão aqui em cima, você conta até 3 e já não consegue deixar, ou seja, a minha ainda não está numa temperatura ideal, né? Você vai sentindo, por quê? Porque se você colocar na frigideira fria, normalmente vai cozinhar, vai soltar água, a tua cebola, o teu tomate, a mesma coisa, e não é o que a gente quer aqui, tá? Então agora aqui, frigideira bem quente mesmo, que já é o que está acontecendo aqui. Na casa de vocês, por o fogo ser um pouco mais baixo, pode demorar um pouquinho mais. Como que a gente começa? A gente começa então colocando o azeite de oliva e na sequência do nosso azeite de oliva a gente coloca a cebola, né?
E agora a gente vai deixar essa cebola dourar aqui por mais ou menos uns 2 minutos, 1 minuto e meio, como sempre vai depender do quê? Vai depender da temperatura do teu fogão, né? Aqui eu já estou controlando um pouquinho a chama para realmente ela não começar a queimar em nenhum ponto, tá? Nós queremos, né, dourar ela, mas não queimar, tá? Então eu posso vir aqui mexendo aos poucos e vou dourando ela aqui aos pouquinhos, né? Na sequência, então, depois da nossa cebola começar a dourar, a gente adiciona o alho, certo? E daqui mais uns 30 segundinhos, então, depois de adicionar o alho, a gente vai adicionar o tomate, tá? E daí é importante que nessa hora de adicionar o tomate, já que o tomate ele vem com uma carga de água, né, muito grande, é o que? É que a gente aumente a temperatura do nosso fogo, deixa a nossa temperatura mais alta para que a nossa frigideira realmente esteja muito quente quando receber o tomate, tá? E agora, então a gente entra com o tomate. Ó, e é esse barulhinho que a gente quer escutar quando o tomate entra em contato com a frigideira, né? Significa que a nossa frigideira estava quente. E aqui eu vou saltear o nosso molho, certo? Salteei. Lembrem que, né, o que esse movimento aqui significa, né? Significa que eu estou fazendo o ar circular na minha preparação, né? Eu estou fazendo que todo o ar quente que está ali embaixo, ele suba, né? É praticamente um movimento de hélice, o mesmo movimento do forno combinado. E aqui, de novo, fogo bem alto, eu coloco o quê? Eu coloco o meu vinho. E de novo é esse barulho que eu quero escutar, né? Esse barulho do vinho entrando em contato e entrando em fervura quase que imediatamente, né? Quando ele aqui. Aqui o que eu faço agora, eu vou entrar então com o meu tomilho e com a minha folha de louro e vou deixar nossa preparação aqui reduzir. Aí agora sim eu baixo o fogo, deixo em fogo branco e deixo o meu vinho reduzir quase que completamente aqui na preparação. Pessoal, então dando continuidade ao nosso purê de tomate, né? Aqui aquele vinho que a gente colocou, ele já reduziu bastante, já até engrossou, né? Mas ainda não é o suficiente, tá? Nós não queremos um gosto de vinho muito pesado nessa nossa preparação. Nós quisermos um gosto mais presente de vinho, a gente até poderia colocar o fundo de frango agora, nesse exato momento, tá? Mas como eu não quero um gosto de vinho muito presente, eu quero mais um aroma de vinho, eu vou então deixar que ele reduza mais ainda, tá? Então vocês observem aqui, ó, como ele está na nossa panela, certo? Nossa frigideira, eu ainda vou deixar ele reduzir mais ainda. Lembrando, só foi o vinho, não entramos com o fundo de frango ainda. Pessoal, nosso purê então de tomate, olha só a cor que ele adquiriu, a consistência, o vinho praticamente evaporou quase como um todo. O que a gente vai fazer agora? Agora é a hora então a gente colocar nosso fundo de frango, ou seja, você só vai fazer essa receita quando o teu fundo de frango estiver pronto. Finalizou o fundo de frango, separou, desengordurou tudo certinho, você começa a fazer essa receita aqui, tá? E o que você vai fazer agora então? Você vai colocar o fundo de frango aqui, a quantidade que diz lá na receita, certo? E vai deixar cozinhar por mais meia hora a 45 minutos, reduzindo de acordo com a tua temperatura da tua chama, né? Você vai reduzir até você ver que realmente ele vai encorpar novamente, né? Agora você vê que ele está extremamente líquido. Quando você vê que ele encorpa novamente, que ele tem um ponto de molho, quase ponto na P, né? Aí sim é o padrão do nosso purê de tomate. Pessoal, finalizando então o nosso purê de tomate, tá? Aquele caldo de fundo de frango, né, que a gente colocou aqui, ele já reduziu pela metade, certo? A nossa frigideira. Agora vocês vão perguntar, professor, vocês sempre perguntam isso, né? Não vai colocar sal? Sal sempre no final das preparações, né? Por que eu não coloquei sal lá no início? Porque nossa preparação reduziu, né? Lembrem, água evapora, sal não evapora. Então se eu coloquei 10 gramas de sal para meio litro de água, né, é aqueles 10 gramas para meio litro. Agora, como reduziu, vai ser o mesmo 10 gramas para 250 ml, para 200 ml, certo? Então agora nós vamos só dar uma leve pitada de sal,
só para dar uma realçada realmente nos sabores aqui e a gente conseguir provar. Por quê? Porque como a gente vai finalizar esse coulis com a massa, salteando com a massa depois, a massa também vai estar salgada e a gente termina acertando o ponto de sal quando a gente finalizar esse molho com a massa, tá? Então aqui é o ponto, eu já retirei aqui com a ajuda de um pegador os galinhos de tomilho e o louro, certo? E nesse processo aqui também, logo em seguida, quando eu for saltear ele com a massa, eu já coloco o meu manjericão ao mesmo momento. Então agora eu vou entrar com a massa aqui e depois eu salteio junto com o manjericão. Pessoal, vamos dar então continuidade aqui às nossas filmagens. Vamos fazer a receita da nossa massa fresca, né? Que a gente vai servir lá com o nosso coulis de tomate, certo? Nossa massa ela tem basicamente 3 ingredientes aqui, né? Nós temos aqui farinha de trigo branca, comum, né? Nós temos farinha de sêmola, né? Ou semolina, certo? E ovos. Aí vocês vão perguntar para mim, professor, não tem sal também nessa receita? Não, aqui também a gente não vai colocar sal. O sal da massa, né, a massa vai absorver sal quando a gente for cozinhar ela, né? Então numa água bem salgada, aí ela vai ter absorção de sal e depois também no molho ela vai ter absorção de sal. Aqui nós não vamos colocar sal, tá? Um adendo aqui sobre a farinha de sêmola, porque vocês talvez forem procurar receitas até de outros chefes de cozinha e na internet mesmo, né? Às vezes existe aquela métrica assim para massa, né? A cada 100 gramas de massa, uma gema. Aqui a gente vai fugir um pouquinho disso, tá? E a semolina tem muito a ver com isso. Porque a semolina é uma farinha que vai nos dar um pouco mais de elasticidade na nossa massa e um pouquinho mais de viscosidade. Tá? Isso faz com que a gente possa acrescentar um pouco mais de gemas. Nesse caso aqui, nós estamos colocando basicamente 10 gemas, né, nessa quantidade de farinha, tá? Fazendo com que a nossa massa ela fique muito mais macia. Tá? E mesmo depois de seca, se a gente quiser secar ela, tá? Ela é uma massa também que tem tanto uma viscosidade e uma elasticidade muito boa de se trabalhar. Certo? Ela tem um rendimento muito bom pela quantidade de farinha que a gente utiliza aqui. Como a gente vai ocupar então menos farinha para uma quantidade maior de gemas, por isso também é uma massa que fica mais leve, né? A própria farinha de semolina, ela já é uma massa de digestão, de melhor digestão, né? Então, isso facilita bastante também, né? Quando você quer fazer realmente uma preparação mais leve, para o teu comensal de repente não se sentir tão pesado depois de comer um prato que seja de 250, 200 gramas de macarrão, por exemplo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente a gente vai misturar as duas farinhas, né? Sem muita técnica aqui, só pegar as duas farinhas e deixar elas bem homogêneas. Pode ser com a ajuda do fouet, pode ser com um garfo, né? Pode ser com as mãos também, não tem problema, certo? Misturou elas, já poderia ter feito isso, mas agora eu vou passar para um bowl maior. Dá para trabalhar diretamente em cima da bancada? Também dá, não tem problema, mas daí tem que ter um pouquinho mais de técnica, né? Por segurança aqui a gente vai começar no bowl. E daí a gente faz aquele velho buraco no meio aqui da nossa farinha, que é onde a gente vai colocar os nossos ovos, tá? Eu gosto, né, em vez de colocar todos esses ovos aqui, primeiro vim aqui e dar uma misturada nesses ovos, tá? Estou fazendo com o garfo, poderia pegar o fouet ali para fazer com o fouet, certo? Vou aqui misturar com o garfo, só para que na hora de a gente começar a trabalhar essa massa, esses ovos eles se dividam, né, entre a massa de forma igual. Então por isso eu gosto apenas de dar uma leve misturada entre as claras e as gemas. Tá? Finalizei aqui, coloco meus ovos lá naquele buraco que eu fiz, não tem problema se escapar um pouco. E aos poucos eu venho aqui e começo a misturar também com o garfo, com o fouet, com o equipamento que você tiver em casa. Tá? E aí eu vou misturando, né? Nesse início vai ser tranquilo, a gente consegue misturar com o garfo sem problema algum, né? Até realmente ele dar o ponto que eu consiga misturar com as mãos e levar a bancada para a gente sovar um pouquinho essa massa. Pessoal, então a gente foi misturando com o garfo, né, até realmente
ela começar já a ficar inviável, né, a gente continuar misturando com o garfo, nessa altura aqui a gente pode então transferir, pode continuar sovando aqui no bowl, né, se você não quiser sujar a bancada, pode, né, mas eu aconselho até por facilidade, então a gente vem para a bancada, raspa bem tudo que tinha aqui no bowl, raspa com as mãos mesmo e vamos trabalhar na bancada, né? Então com uma mão você segura a massa atrás, com a outra você pressiona, não precisa de força, né? Não precisa fazer força nenhuma aqui, só realmente o peso da tua mão já é o suficiente aqui para sovar. Aí você vem juntando aqui a farinha que está na mesa e a gente vai fazer isso até realmente que essa massa fique bem homogênea, tá? Que essa farinha basicamente desapareça toda. Pessoal, então a gente foi sovando, né, até a nossa massa ficar assim, ó, sem soltar nenhuma farinha, bem homogênea, né? Ela fica com essa cor bem amarela, por causa das nossas gemas. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar essa massa descansar no mínimo meia hora. Se a gente conseguir fazer ela descansar 1 hora, é melhor ainda, tá? Mas aqui, se vocês meia hora ela fica boa pra gente trabalhar. Vocês vão perceber o quê? Que nesse ponto que ela tá aqui agora, ela tá muito firme, até quando a gente vai sovar ela, vocês percebem que existe uma resistência da massa na hora da sova, tá? Vocês vão perceber então depois do descanso dela, que ela vai ficar macia, ela vai ganhar elasticidade e vai ficar bem macia, né? A gente for ver agora que eu puxo ela, ela se rasga com muita facilidade. Então daqui mais ou menos meia hora a 1 hora, vocês vão ver como ela vai ganhar elasticidade, como ela vai ficar macia e fácil de vocês trabalharem, tá? Então nesse tempo o que vocês vão fazer? Vão deixar essa massa, né, envolta num filme, né, ou num saco plástico, né? Se não tem filme em casa, se não tem saco plástico, se não tem como deixar essa massa, pode ser um pano de prato, tá? Mas daí faz um pano de prato duplo ali, envolve ela no pano de prato também. Qualquer coisa, se o dia estiver muito quente, tiver um dia muito seco, pode dar uma borrifada de água nesse pano de prato, mas sem que ele entre em contato com a massa, sem que essa água entre em contato com a massa, tá? Só dá uma borrifada por cima, só para que essa nossa massa realmente não desidrate, que ela não seque, tá? Aí a gente deixa ela no próprio bowl, vamos deixar ela descansar meia hora. Voltando aqui com a nossa massa fresca, certo? Depois do descanso dela de meia hora, 1 hora, vocês vão notar, como eu falei, né? Olha só. Você aperta ela, você vê que ela está bem elástica, né? Que ela não tem mais tanta resistência como ela tinha quando a gente estava sovando ela. O que vocês vão fazer agora? A gente vai dividir ela mais ou menos em 8 partes, né? Vem aqui, faz a marcação, faz uma marcaçãozinha aqui, simples, assim. E a gente vai dividir ela agora nessas 8 partes, que é o que a gente vai usar para esticar e fazer nossas massas, né? Lembra, massa a gente não rasga, tá? Não, a gente não rasga, a gente também não corta com faca de fio, de preferência com uma espátula, tá? Ou se não tem em casa, pega a borda de trás das costas da faca, certo? Vem aqui e vai tirar só o necessário que vocês vão ocupar realmente para fazer agora, tá? Então eu vou dividir essas em 8 partes e volto depois para a gente esticar essa massa. Pessoal, então aí com, né, 1/8 lá da sua massa, bancada enfarinhada, tá? Com farinha de sêmola, certo? Pode ser com farinha de trigo? Pode ser, mas a farinha de trigo ela absorve mais umidade, ela tem a tendência depois de deixar a tua massa muito seca, certo? Então a gente vai trabalhar sempre com farinha de sêmola. Também não precisa ser exagerado, o suficiente para que essa nossa massa não grude na bancada enquanto a gente passa o rolo nela. Professor, eu tenho máquina de macarrão em casa, posso usar cilindro? Pode usar. Recomendo que sempre vocês, né, para praticar, vocês façam com um rolo de macarrão, se tiver em casa, ou com uma garrafa, né, até para praticar realmente esticar a massa manualmente. Depois vai para a máquina, manual ou elétrica. Professor, não tenho rolo de macarrão nem máquina em casa, o que eu faço? Garrafa. Pega uma garrafa, né, qualquer coisa cilíndrica que você tiver em casa, que apresente um pouco de peso, né, higieniza bem, vai lá e usa para esticar, né? Então pega qualquer formato, coisa cilíndrica que você tem em casa, você consegue esticar uma massa sem problema nenhum, né? Se for alguma coisa leve, vai lá, coloca um pouco de água, coloca um pouquinho de peso dentro dela, você consegue trabalhar sem problema algum, tá? Vamos lá então, sempre, né, o rolo posicionado no meio da massa, a gente faz o movimento para frente, volta para o meio, faz movimento para trás. Mesma coisa, sempre do meio para frente, do meio
para trás. Volta, pode virar a nossa massa aqui, mesma coisa, do meio para frente, do meio para trás. Nunca leva o rolo de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Porque só vai ficar trazendo, levando a massa, então você não vai esticar a tua massa. Sempre do meio para frente, do meio para trás. Depois de um tempo você pode pegar, vira a tua massa e estica de novo. Aqui, claro que sempre vai depender muito do tipo de macarrão, do tipo de massa que você está fazendo, a grossura que você quer. Aqui a gente vai fazer um talharim, então a gente vai deixar essa massa o mais fininha possível, tá? Mais ou menos aí uns 2 milímetros de massa é o que a gente vai tentar adquirir aqui. Claro que sempre com um rolo é um pouco mais difícil do que com uma máquina elétrica ou uma máquina realmente manual. A gente continua esticando até chegar no ponto que a gente quer. Vira a massa, estica mais um pouco. Tá grudando na bancada, tá grudando no rolo, de repente falta um pouquinho de farinha, não muito exagero, sempre polvilhando, como se fosse passar um talco em cima da tua massa. Pode até passar a mão nela assim, espalhando bem a farinha. Vai lá, passa o rolo, ela instantaneamente, ó, já parou de grudar, já esticou bem a nossa massa. Vira a massa aqui de novo. Ó, começou a grudar, começou a querer levantar da bancada e pegar no teu rolo, vem com um pouquinho de farinha, joga em cima, espalha na massa, estica de novo. Sempre do meio para cima, do meio para baixo. Pode virar ela aqui. Essa espessura já está razoavelmente boa para a gente trabalhar. Tá? Você pode pegar, pega a tua massa, vai ver como ela está. Pode tirar o excesso aqui de farinha. Depois eu vou ensinar uma técnica para vocês para a gente cozinhar essa massa e retirar esse excesso de farinha aqui, tá? Para que esse excesso de farinha não grude na nossa massa. Tá? A gente continua esticando. E temos a nossa massa pronta para cortar nosso macarrão. O que a gente faz agora? Acertar as pontas. Uma faquinha velha, se você estiver em casa, tira a ponta lá, tira a ponta aqui. Pode guardar para a gente utilizar isso aqui depois. A massa deu uma retraída, volta pro rolo. Estica mais. De novo. Agora vem aqui. Tem várias formas de você cortar a massa, tá? Você pode vir aqui e cortar os filetes, né? Primeiro, não vem aqui, não diminui, não corta pela metade e queira cortar. A gente vai picar o nosso macarrão. Não, a gente quer um fio o mais longo possível, tá? Então você pode vir aqui e cortar, né, em vários filetes assim. Outra técnica que a gente tem é o quê? Um pouquinho de farinha, passa na massa, vem aqui, enrola ela sem pressão, sem fazer pressão, até a metade, enrola ela de novo, até a metade, junta os dois rolinhos. Pode até aqui agora, se você quiser acertar a ponta, ó, acerta a ponta da massa. E agora vai cortar do tamanho que você quiser, né? No nosso caso, pode vir aqui com um palitinho de um hashi, um palitinho de churrasco, se você quiser ainda, você pode colocar por baixo essa massa, e essa massa vai soltar. Você vem, e aqui se você quiser deixar essa tua massa secar, né, você já vem aqui, estica toda ela, você pode colocar no varal e deixar essa tua massa secando meia hora, uma hora, dependendo, até de um dia para o outro, dependendo do tipo de massa que você vai produzir, certo? Aqui no nosso caso, você só pode reservar. Não quer deixar esticado assim? Vem aqui, volta para a bancada, certo? E pode fazer um ninho dela, né? Enrolar ela aqui, fazer um ninho sem problema nenhum. Deixa do ladinho lá, pode jogar um pouquinho de farinha em cima e vir com um pano ou com um saco plástico, com um paninho, ou com um saco plástico, deixa em cima, também para ela não ressecar muito até a hora da gente cozinhar. Voltando para a nossa massa aqui, agora é a etapa de cozimento, né? Então a gente já esticou ela, já cortamos toda essa massa, vamos cozinhar. Aqui
Aqui, obviamente, eu estou com 2 panelões grandões, mas em casa vocês vão trabalhar com o que vocês tiverem, né? Então, uma panelinha menor, vai cozinhando aos poucos, né, a quantidade que você precisa, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é o que? É preparar a nossa água de cozimento. Então, água já em fervura. Aqui está uma das técnicas que a gente aprendeu, né? Uma técnica de cocção, que é a fervura, certo? A gente vai o quê? Vai preparar colocando sal. Lembra que a nossa massa não foi sal? Então, esse é o momento de a gente preparar o sal dessa massa, de fazer ela absorver, tá? Massa não vai óleo, não vai nada aqui, né? Porque o óleo cria ele impermeabiliza, né? O óleo vai impermeabilizar essa nossa massa, fazendo com que ela não absorva o molho, certo? Então, massa para não grudar é o quê? É saber mexer e muito sal. Quanto de sal vai numa água para a gente cozinhar o nosso macarrão? Tem que ficar salgado igual a água do mar. Essa é a técnica. Eu acho que imagino que todos vocês, quando eram crianças, em algum momento já beberam água do mar aí, então sabem mais ou menos o gosto que é, certo? Tem que ficar salgado igual a água do mar. Se não está salgado nesse ponto ainda, é porque ainda não está bom. Então, salgamos a água, vamos para a outra etapa. É o quê? 2 panelas com água no teu fogão, tá? Então, uma nós vamos cozinhar, já colocamos o sal, e a outra sem nada. Por quê? Aqui a gente vai dar uma leve escaldada, né? A gente vai, como se fosse um branqueamento de certa forma, mas a gente vai escaldar. Pode ser com a ajuda de uma escumadeira, de uma escorredor de macarrão, de um escorredor de arroz, o que você tiver em casa. Por quê? Porque a gente quer tirar aquele excesso de farinha da nossa massa, certo? Então a gente vem aqui em água fervente, a gente escalda levemente essa nossa massa, né? Para justamente isso, para a gente tirar aquele excesso de farinha. Fazendo isso é melhor, porque vocês soltarem tudo lá dentro e depois você vai ter que ficar pegando, então é ruim, certo? E agora sim a gente traz essa massa e coloca ela para cozinhar aqui. Aí você vem com o garfo, né? E a gente mistura ela para que ela se solte bem. Pode ser um garfo comum mesmo ou um garfo desse mais longo, né? Um garfo, às vezes tem um garfo de churrasco, alguma coisa assim. Colocamos aqui 6 a 8 minutos, nossa massa está cozida. Pessoal, deu o tempo do nosso cozimento, né? Vai depender muito do teu fogão aí. Aqui eu fiquei mais ou menos 5 minutos, já deu a cocção do macarrão, porque eu quero esse macarrão al dente, certo? Eu tirei um pedaço, provei, olhei que ele está al dente, tem um leve ponto branco dentro dele ainda, então eu sei que ele está al dente, porque eu vou finalizar esse macarrão aqui ainda na frigideira com o nosso coulis de tomate, né? 2 coisas. Se você vai utilizar na sequência essa massa aqui, tá? Escorre ela, joga um pouquinho de água fria, já está pronto para você utilizar. Vai demorar para utilizar, vai utilizar mais para frente, água gelada, bol com gelo, escorre essa massa, joga essa massa na água gelada para interromper o cozimento e você ter uma massa al dente, tá? Para que ela não continue cozinhando e depois não fique uma massa mole ou não se desmanche na sua preparação. Pessoal, voltando, finalizando então a nossa massa, certo? Massa cozida, al dente, né? Coulis de tomate pronto. O que falta nesse nosso coulis de tomate? Sal. Lembra que a gente não adicionou sal quando a gente finalizou ele da outra vez. A gente vem aqui, uma pitadinha de sal. Lembrando que a nossa massa também já está salgada, certo? Então a gente dá uma leve misturada. Fogo de brando para alto agora. Tá? E a gente coloca aqui então um pouco da nossa massa, tá? Essa massa fresca, bem rústica, né? Corte manual, então essa nossa fica bem rústica mesmo, tá? Um pouquinho da nossa massa aqui. Agora misturamos um pouco e salteamos. Preparação rápida, bem salteada, esquentou a massa, vamos finalizar no prato. Pessoal, massa pronta, empratada, bem rápido, al dente, então a gente salteou rapidamente na frigideira, trouxe para o prato, enrolamos, empratamos um pouquinho do coulis por cima. Lembrando, né? Coulis é o tipo molho que ele não vai espalhar pelo prato. Ele é quase como se fosse uma compota, né, de frutas. Ele, mesmo sendo 2 nomenclaturas diferentes, a gente sabe que molhos contemporâneos a gente tem compotas e tem coulis, né? Mas coulis eles são ainda um pouco líquidos, mas ao mesmo tempo também um pouco espesso. Então, aquele líquido que o nosso molho tinha, a massa absorveu, a gente só colocou
então um pouquinho em cima da nossa massa aqui. Né? Pode finalizar com salsinha, um pouquinho de queijo, raspinhas de limão, aí fica à vontade para vocês finalizar com o que vocês tiverem em casa e com o gosto de vocês também. E bom apetite!